Vamos abrir em Marcos capítulo 14, verso 43, diz assim a palavra de Deus. Logo, falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os serventuários e aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente, dizendo: Nós o vimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros, e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, que aquilo que nós lemos, que o Senhor nos dê entendimento, e que toda a sua vontade se cumpra nessa noite, conforme a necessidade de cada um que entrou aqui, para te ouvir, Senhor. Seja um consolo, seja uma exortação, uma edificação, seja salvar os que estão perdidos, mas Deus, faz a tua vontade no nosso meio, nessa noite, e que o teu Espírito esteja nos guiando em adoração nesse sermão. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. O texto que nós lemos é muito dinâmico e é cheio de cenas dramáticas.
e vívidas. Aqui nós temos a consumação da traição de Judas. No lugar ao qual Jesus suou sangue, ele agora é preso por uma turba enviada pelo Sinédrio, a liderança religiosa. Após ser preso, Jesus é levado para enfrentar um julgamento ilegal e corrupto diante daqueles que o prenderam, o Sinédrio, o tribunal mais importante de Israel, e que ao final lavrará uma sentença dizendo que Jesus é culpado. A cena mais importante daquilo que nós lemos agora, nessa noite de quinta-feira, uma noite de Páscoa, é a confissão que Jesus Cristo faz de si mesmo, quando o sumo sacerdote pergunta a ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus responde: eu sou. O mesmo eu sou que Moisés ouviu do Senhor, quando o Senhor se revelou a ele. O mesmo eu sou que o próprio Senhor Jesus nos trouxe. Eu sou a vida, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, eu sou o bom pastor. E agora ele responde. E aqui então nós devemos olhar com atenção, pois a sua resposta revela a notícia, o fato mais importante da história, não só daqueles que estavam ali presentes com Jesus, mas de toda a história do homem, porque o Filho de Deus veio para resgatar pecadores da condenação. Simultaneamente, ao mesmo tempo que ele faz essa revelação, que ele jamais tinha feito publicamente, a não ser quando ele estava ensinando de maneira restrita com os seus alunos, com os seus discípulos, Jesus diz também que ele vai voltar. Mas por que a Escritura nos diz isso? Por que Jesus fala que vai voltar? E é interessante, até irônico, porque Jesus fala isso quando ele está sendo julgado, ele está diante de um tribunal, mas quando ele diz que ele vai voltar, porque ele estava à destra do trono de Deus, do Todo-Poderoso, é que a Escritura aqui está nos lembrando que chegará um dia que Cristo vai voltar a esse mundo. E dessa vez, não alguém que é preso, não alguém que é injustiçado, não alguém que é levado diante de um tribunal humano, mas como aquele que vem como o supremo juiz. Ele vai voltar para julgar o mundo. Ele vai julgar todas as pessoas, grandes e pequenos, poderosos e fracos. Você já pensou quem é Jesus para você? Não quem é Jesus para o seu pai, não quem é Jesus na igreja, não o que dizem sobre Jesus nos YouTubes da vida, mas quem é Jesus para você agora? E como ele encontrará você quando ele voltar para julgar o mundo, todos os homens? Olhando para o verso 43, nós não podemos esquecer que não é a primeira vez que Jesus está correndo o risco de ser preso. Certa vez eles vieram para prender Jesus, mas como não era o momento, como não era, como ele costumava dizer, a hora dele, Jesus se desvia e ele sai no meio da multidão e eles não prendem, naquela oportunidade, Jesus. Mas dessa vez, esses soldados vindo por ordem do Sinédrio, eles provavelmente era a guarda principal do templo, o templo onde o próprio Senhor Jesus ensinava. Eles vêm e prendem Jesus no jardim do Getsêmani. É interessante pensarmos que Jesus é aquele
que veio, como diz a canção, para libertar os cativos. Jesus é aquele que veio trazer ao homem a verdadeira liberdade, e ele agora está preso. Alguém que veio para livrar, alguém que veio para libertar, e ele está preso. No momento da prisão, é Judas, um dos seus próprios alunos, discípulos, que identifica aos soldados com um beijo quem é que deve ser preso. Judas foi ensinado por Jesus. Mais que isso, às vezes os professores não amam os seus alunos, mas esse não é o caso do professor Jesus. Jesus amou a vida de Judas. Judas andou com Jesus por quanto tempo? Mais de 3 anos. Ele andou com os outros discípulos também por muito tempo. Ele expulsou demônios, ele realizou milagres no nome de Jesus. Mas agora, Judas escolhe, decide trair alguém que só lhe fez bem. Judas não foi empurrado para a traição. Foi o seu próprio coração mau que decidiu vender Jesus por 30 moedas de prata. Com um beijo, Judas mostra aos guardas: esse é Jesus, como já disse, estava escuro. E ele precisava de um sinal, como diz o texto, a senha. Como eles saberiam? Até porque se Judas não vai junto, e eles começassem a procurar Jesus, isso poderia causar alguma dificuldade para encontrar Jesus. Então, aquele que trai, aquele que entrega a vida de Jesus, é aquele também que faz um plano com esses soldados e diz: aquele que o beijar, esse é Jesus. Este é o beijo mais hipócrita da história, que pode muito bem resumir, mostrar o relacionamento entre os homens que são maus e um Deus que é totalmente bom. Jesus está sendo preso. E o que acontece no verso 50? Diz o texto: então, deixando, todos fugiram. A cena começa com um dos 12 traindo. E agora, os outros 11, não que estejam traindo, mas eles estão abandonando Jesus. Jesus está ficando só, abandonado. E aqui, devemos lembrar quantas promessas Jesus ouviu desses discípulos: Senhor, ficaremos com o Senhor até o final, morreremos contigo, Senhor, jamais acontecerá isso. Podemos citar aqui, por exemplo, as palavras do racional e que procura as respostas, Tomé, quando ele entende pelas palavras de Jesus, que Jesus está ali inflexível, que ele vai para Jerusalém, caminhando como todo profeta, e ali ele vai morrer como um verdadeiro profeta, em favor do povo. Quando Tomé entende isso, ele diz lá no Evangelho de João: vamos também nós para morrermos com ele. Tomé pensou para falar isso, ele raciocinou, ele viu o que estava acontecendo, não foi pego pelas emoções, não, ele decidiu: nós vamos morrer contigo, Jesus, lá em Jerusalém. Como não vamos lembrar de quando Tiago e João pediram um lugar para Jesus, lá no reino do Pai,
E Jesus perguntou: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E o que eles responderam para Jesus? Podemos. Mas aqueles que disseram para Jesus: podemos sim beber o cálice que tu vai beber, Jesus, eles fogem, eles correm. E ainda, o mais falante de todos, aquele que sempre está à frente do colégio apostólico, Pedro acabou de dizer alguns versos atrás, se você voltar comigo, aqui, é muito perto, verso 29 do mesmo capítulo 14, disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E Pedro também foge, abandona Jesus. Então, eles prometeram muitas coisas para Jesus, mas no final da história, todos eles fugiram. Então Jesus aqui, eu posso olhar para ele como Jesus, o traído, Jesus, o abandonado. Mas, por outro lado, Jesus, aquele que está no controle absoluto de todas as coisas, até quando ele está sendo preso de maneira injusta. Marcos diz no texto, colocando um pouco de drama para nós, no próprio verso 50, ele diz: então, deixando, perceba que ele está enfatizando a situação, falou: olha, eles foram embora. Mais uma vez Marcos, como é de seu costume em seu evangelho, ele mostra mais uma vez o fracasso dos discípulos em não ficar com Jesus. Mas quando nós olhamos essa cena, essa prisão, essa violência, nós percebemos uma serenidade inigualável. Para quem está sofrendo uma grave injustiça, ele está sereno. Ele age como o Senhor do universo, ele age como aquele que mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não há medo na face de Jesus. E aquela agonia que antes palpitava em seu coração, agora foi dissipada. Ela vai aparecer de novo lá na cruz do Calvário, mas ela foi dissipada quando ele entregou tudo aquilo nas mãos do Pai, e ele orou ao Senhor. Nada do que está acontecendo pega Jesus de surpresa. Como é importante entender isso, olhando para Jesus aqui como um homem, como ser humano, porque quando as coisas acontecerem conosco, e aí sim, de surpresa, lembre-se, nós temos um Deus que sabe tudo o que acontece ou vai acontecer nas nossas vidas, e como ele não foi pego de surpresa, quando ele estava aqui, não será, muito menos agora, surpreendido, quando ele está à destra do Pai. Nós temos alguém que está no controle total das nossas vidas. Por isso que nós podemos ficar tranquilos. Jesus demonstra que ele tem um controle absoluto de todas as coisas, porque ele reina. Como nós podemos olhar para a cena de alguém que está sendo preso, de alguém que acaba de ser traído, de alguém que é abandonado pelos seus discípulos, e qual é a reação desse homem? Total controle de toda situação. Esse é o nosso Cristo, esse é o Senhor, esse é o Deus que virou gente e andou na terra, para que você tenha segurança, para que quando você for abandonado, para quando você for apunhalado, para quando você sofrer injustiça, lembre-se, ele sabe o que é isso, ele viveu tudo isso na carne dele, no coração dele, mas ele não desesperou. Então nós não precisamos desesperar, porque temos alguém que nós podemos chamar para socorrer-nos. Tem alguém que entende o que a gente passa quando essas coisas acontecem, para você perceber que ele realmente está muito senhor da situação. Jesus sabe
que Judas vai traí-lo. E quando então Judas chega até ele, Jesus não vira o rosto. Quantas vezes alguém que você está ali desconfiado, que você sabe que vai fazer mal para você, você não fica parado, você tem alguma reação? Jesus ficou parado. Jesus deixou ele chegar e deixou ser. Jesus deixou-se ser beijado. Antes de Judas beijar Jesus, Jesus deixou-se. É como se ele tivesse: está aqui a minha face, beija-me, ó meu traidor. Esse é Jesus. Esse Jesus é aquele mesmo que diz para os soldados que vêm armados com pedaços de pau, com armas, com porretes. E ele diz então a eles: por que vocês estão com essas armas? Eu não sou nenhum bandido. Vocês não se lembram de mim? Quantos ensinos? Porque eu sei que vocês estavam lá. Porque vocês têm turno lá no templo. Vocês são a guarda principal do templo. Vocês me conhecem. Vocês me ouviram falar. Ele está tranquilo. Mas seus amigos o deixaram. Ele está abandonado. Ele está sozinho. E quando nós olhamos para os discípulos, nós nos olhamos nos discípulos. Porque o homem é assim, o homem muitas vezes abandona o amigo no momento mais difícil. O homem tem essa tendência que quando as coisas ficam duras, quando o perigo chega, ele foge, ele corre. Ele não atende. Desculpa. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é fiel. Deus não abandona os seus filhos nas suas lutas, nos nossos momentos de maior dificuldade. Deus está conosco. E precisamos lembrar aqui daquelas palavras de Mateus, quando ele finaliza o seu evangelho no capítulo 28, quando ele registra as palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, do mundo. Olha que promessa que nós temos, que Jesus vai estar presente conosco em toda e qualquer situação. Mas, se nós estamos dizendo que os discípulos abandonaram Jesus, deixaram seu amigo no momento mais difícil, então deveriam os discípulos ficar com Jesus e lutar contra os soldados? Deveriam eles então criar uma revolução, um motim ali em defesa da integridade da vida de Jesus? Esse era o caminho? Essa seria a vontade de Deus para Jesus? Que os discípulos então se tornassem os guardas, fugiu a expressão, seguranças pessoais de Jesus. Mas Jesus não chamou segurança pessoal, porque ele diz em certo texto que se ele chamasse, os anjos viriam. Jesus veio treinar pregadores. Jesus veio para preparar o coração. Jesus não veio treinar homens para serem lutadores, porque o reino de Deus não é conquistado pela força, pela violência, mas pelo poder de Deus, pela ação do Espírito. Mas por que então os discípulos não podiam ter se levantado numa reação justa do ponto de vista humano, numa reação natural? Jesus estava sendo preso de maneira injusta, ele não cometeu crime nenhum. Fazendo aqui uma ilustração, eles não tinham mandado de prisão, eles não tinham um crime definido, era muito tarde da noite. Mas a pergunta, se era a vontade de Deus que os discípulos fizessem uma revolução e livrassem Jesus, a resposta é não. Essa não era a vontade de Deus. O plano decretado de Deus deveria se cumprir. Jesus tinha que ser preso, tinha que ser cuspido, maltratado, processado injustamente. É necessário que o Filho de Deus morra. Mas antes de morrer, ele tem que enfrentar um processo.
Ele vai chegar diante ali de 72 homens e enfrentar um processo judicial. E agora, olhando um pouco esse processo dos versos 53, acompanhe comigo, dos versos 53 até o verso 59, nós temos um pouco desse processo. Jesus é então tirado do jardim do Getsêmani, onde ele estava orando com os discípulos. Ele é levado então para algum lugar, e então nesse lugar o Sinédrio está reunido. Lembrando que esse Sinédrio é a instância máxima da justiça em Israel, é a cúpula do poder judiciário de Israel. Era um colegiado de juízes, como eu falei, de 72 homens, que você pode até perceber no próprio texto, verso 53, quem formava o Sinédrio. O verso 53 responde: o Sinédrio eram principais sacerdotes, anciãos e escribas, os principais inimigos de Jesus. Jesus estava então num tribunal que era formado, na maioria deles, pelos seus adversários, para aqueles que desde o começo do evangelho de Marcos já deixa claro que eles queriam tirar a vida de Jesus. E esse colegiado de juízes era liderado pelo sumo sacerdote, que à época era Caifás. Só tinha uma coisa que o Sinédrio não podia fazer: quando eles decretavam a pena de morte de alguém que eles julgavam, isso tinha que ser ratificado por Roma. O Sinédrio não tinha poder de aplicar a pena capital. Nesse caso, eles tinham que levar o caso para Roma. Por isso que Jesus é levado a Pôncio Pilatos, como nós vemos nos próximos versos. Mas esse processo era ilegal. Era ilegal pelo menos por 3 razões: o modo, o horário e o lugar. Por que era ilegal em relação ao modo? Foi uma sessão secreta do Sinédrio. Eles se reuniram secretamente, e as reuniões do Sinédrio tinham que ser abertas às pessoas. O horário, o Sinédrio não se reunia às 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, era de dia. Em terceiro lugar, o Sinédrio se reunia no templo, um lugar lá no templo. A Escritura não diz aonde eles se reuniram, foi em algum lugar privado. Eles combinaram tudo isso, então era um processo ilegal, pelo lugar, pelo horário e pelo modo. O interrogatório começa, mas as testemunhas são falsas. Elas entram em contradição, como diz o próprio texto. Se você acompanhar comigo no verso 56, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, as testemunhas entravam em contradição uma com a outra. Então não tinha como pegar Jesus em algo, até porque Jesus não tinha feito nada de errado. Não há pecado em Jesus. Jesus não cometeu nenhum crime. E então, quando o interrogatório fica nesse impasse, quando as testemunhas não são capazes de trazer alguma prova contra Jesus, que possa sustentar a acusação contra Jesus, que surge a figura do sumo sacerdote. É nesse instante então que ele age de uma maneira que não era normal na época. O sumo sacerdote, ele liderava a sessão de julgamento do Sinédrio. Só que aqui não. Ele não apenas lidera, ele toma a ação do processo do interrogatório para si mesmo. Ele assume o papel de interrogar. Isso não era normal. Eles quebram a própria tradição do Sinédrio, porque eles têm que arrumar uma maneira de condenar Jesus à morte. Eles demoraram muito tempo. Eles já estavam suportando Jesus por muito tempo. E então, nós chegamos ao verso 61, quando nós temos uma grande e poderosa confissão de Jesus.
Lembrando, desde quando Marcos começa a escrever o seu evangelho, ele tem uma pergunta para os leitores. Aqueles que estão lendo Marcos lá no século I, eles estão sendo instigados a responder uma pergunta do evangelho de Marcos, que fica muito claro quando vamos lendo todos os seus capítulos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu pergunto isso para você hoje. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Não quem é Jesus para os seus pais. Não quem é Jesus da televisão. Quem é Jesus para você? Quando você lê as Escrituras, quem é Jesus? Quem é Jesus segundo a operação do Espírito Santo lá no fundo da sua alma? Quem é Jesus? O julgamento está no impasse. Não tem provas. Então, como eu já disse, o sumo sacerdote faz a única pergunta que importa no processo. Ele faz uma pergunta. Antes de fazer essa pergunta, no verso 60, ele diz: não respondes aos que depõem contra ti? Ele está perdendo a paciência, o sumo sacerdote. Ele já viu muitas testemunhas falarem e Jesus não fala nada. Até porque tem um princípio: quando as pessoas começam a falar um monte de mentiras sobre você, a melhor resposta sua é ficar em silêncio. Não temos que responder aquilo que não é verdade, não é sábio. E Jesus nos mostra assim, aqui como modelo de agirmos assim. Mas, quando ele faz a pergunta: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? A grande questão então agora já não é mais a pergunta do sumo sacerdote. O ponto mais importante é: Jesus vai quebrar o silêncio? Porque ele estava em silêncio até agora. O texto não diz quanto tempo ele está em silêncio, mas pode ser um período aí de horas. Ele ouvindo testemunhos contra ele e ele se mantendo quieto, mudo. Mas agora, o sumo sacerdote olha para Jesus e, usando toda a autoridade que ele tinha como líder daquele tribunal de justiça em Israel, ele coloca Jesus numa espécie de juramento, numa questão solene, e ele então pergunta, ele faz a pergunta que vale o processo. Mas lembre-se, agora a nossa atenção deve se voltar. Jesus responde, e se ele responde, o que ele diz? O que diz o texto? E essa resposta é a maior revelação de Deus para a vida desse homem chamado Caifás. Mas Caifás, aqui, ele acaba representando todo mundo perdido, porque assim como a maioria do mundo rejeita Jesus, é isso que Caifás faz com a confissão de Jesus. O próprio Deus está falando ali com ele pessoalmente, usando a própria boca de Deus, mas ele rejeita quem é Jesus, e assim caminha a maioria da humanidade. Eles ouvem falar de Jesus, eles ouvem pregação de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele perdoa pecados, mas eles, de maneira obstinada, de maneira teimosa, eles se mantêm na rejeição, na dureza do coração contra a maior notícia do céu que veio à terra: Jesus é o Filho de Deus. Essa é a principal notícia. Não vai estar no jornal essa notícia. Essa notícia não vai estar nos joguinhos de videogame. Essa notícia não vai ser explicada amanhã cedo nas aulas das escolas. Essa notícia não vai estar amanhã no diagnóstico dos médicos. Ela não vai estar na ordem do dia dos militares. Não vai estar. Mas essa revelação está diante de nós, da igreja. Entende porque nós somos a agência de Deus que prega a verdade, que salva. Somos nós a igreja. E é interessante que quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, Marcos diz os estudiosos que ele é alguém que mostra Jesus, toda hora falando assim para os discípulos: não falem quem eu sou para as pessoas. Toda hora Jesus está escondendo quem ele é, para que só os discípulos tenham informação. Ele não deixa isso vazar para as outras pessoas. Nós até chamamos isso
dentro do estudo teológico de todo o Evangelho de Marcos, de o segredo messiânico. É como se a identidade messiânica de Jesus como Filho de Deus fosse um segredo que não pudesse ser falado. Mas chega um momento em que aquilo que Jesus falava para os seus discípulos não levar para fora, Ele mesmo diz, e pela primeira vez, Ele faz isso publicamente. Os seus discípulos não estão ali. Lembre-se, Jesus não está agora em mais uma das suas aulas. Ele não está ensinando como ele estava lá no cenáculo, na Páscoa, ensinando coisas profundas para os seus alunos. Ele está diante de um tribunal humano, ele está diante dos seus adversários, ele está diante de pessoas que querem matá-lo, e ele então entrega, ele faz a revelação. Quando nós olhamos isso, nós devemos perguntar ao Evangelho de Marcos: por que Jesus faz isso agora? Por que ele não se revelou antes? Porque agora chegou o momento onde ele vai beber o cálice de Deus. Então é agora e somente agora que ele revela: eu sou o Filho de Deus, e eu vim para beber o cálice do meu Pai. Por isso que só agora é revelado. E mais interessante ainda, que esse mesmo Evangelho tem um outro homem, que não é um sumo sacerdote como Caifás, que não está no papel de juiz, mas é um soldado, é um centurião romano. O próprio capítulo 15, se você correr até o verso 39 do capítulo 15, você vai ver a seguinte expressão: o centurião que estava em frente dele é Jesus, vendo que assim expirara é morrer, disse: verdadeiramente este homem era Filho de Deus. De um capítulo para o outro, eu tenho dois homens usando a mesma expressão: Jesus é o Filho de Deus. O problema aqui não é a pergunta que Caifás faz. O problema é a resposta dele, que ele rejeita a revelação que ele recebe de Jesus. Esse é o problema. Esse é o problema com o mundo. Hoje muitas pessoas perguntam sobre Jesus, mas quando elas recebem a resposta, elas agem como Caifás. Elas continuam rejeitando a resposta, e elas continuam rejeitando o único que pode perdoar os seus pecados. Elas rejeitam o único que pode livrar elas da condenação. Porque lembre-se, quando ele fala que ele é o Filho de Deus, ele também diz: eu vou voltar, e a volta dele é gloriosa. Todo mundo vai ver a volta dele, mas ele não volta mais como servo sofredor. Ele volta como Rei dos reis, Senhor dos senhores, para acertar conta com o mundo, para acertar conta com todos os homens. Mas a boa notícia nessa noite: todo aquele que mostrar fé em Jesus, como o centurião mostrou, todo aquele que fizer essa confissão: Jesus é o Filho de Deus, essa pessoa é salva, seus pecados são perdoados. Essa é a boa notícia que nós temos. E então nós chegamos aos 3 últimos versos, 63 e 65. O que Caifás faz quando ele escuta aquilo de Jesus? O que ele faz com a confissão desse réu Jesus? Diz aqui o verso 63: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, e ele diz: não precisa mais testemunha, esse homem blasfemou. É isso que está acontecendo aqui. Então ele rasga as vestes, ele libera as testemunhas, e daí, como ele não é o único juiz, ele, de uma maneira que o texto não fala, mas é isso que acontece, ele coloca em votação. Olha aqui ele colocando em votação. Verso 64: ouviste a blasfêmia? Que vos parece? Ele colocou em votação. E agora? Vamos votar. Tem uma blasfêmia aqui, não precisa de testemunho de ninguém. Ele blasfemou, ele falou que é Deus. Quando Jesus diz que ele é o Filho de Deus, ele fala: eu sou Deus. Essa é a acusação agora contra Jesus. E qual é a decisão? Qual é o veredito do Sinédrio?
e todos o julgaram réu de morte. Essa foi a sentença. Ele é culpado, ele merece morrer. E é interessante quando nós olhamos tudo isso, não é exatamente isso que Jesus falou quando ele estava com esses homens lá no capítulo 12, quando ele estava no templo, e ele contou aquela história, a parábola dos lavradores maus, que ele fala que mandou vários servos profetas, eles mataram, trataram mal os outros, e no final o dono da plantação mandou o seu filho, o herdeiro. O que eles fizeram? Vamos matar então o herdeiro para ficar com tudo. É isso que está acontecendo. Aquela parábola dos lavradores maus do capítulo 12 de Marcos está acontecendo. Jesus é o herdeiro, Jesus é o filho do dono da plantação, da vinha. Na verdade, cada cena dessa noite de Páscoa em Jerusalém é o cumprimento do plano redentor de Deus revelado em sua palavra pelos profetas. Se não, vejamos Judas, um discípulo dele que comia pão com ele, traiu Jesus, mas diz o Salmo 41 verso 9, aquele que comia o pão comigo levantou o calcanhar contra mim. Calcanhar é uma expressão de traição no Antigo Testamento, que é a mesma expressão que você vai encontrar lá em Gênesis 3,16, que é a ofensiva do diabo contra Jesus, para falar os sofrimentos contra Jesus. Nós temos ainda, os discípulos fogem, os discípulos abandonam Jesus. Zacarias 13:7 falou assim: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É isso que está acontecendo. Cada cena que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus, dos profetas do Antigo Testamento. Isaías 53 verso 7, que foi lido nessa noite, diz assim: como ovelha muda, ele não abriu a boca. Está escrito no texto, ele não responde nada das testemunhas, a não ser quando Caifás faz a pergunta. E ainda, até quando você olha o verso 65, uma ação terrível para se fazer a Deus. Diz aqui que puseram-se alguns a cuspiram na face de Jesus. Cuspiram na face de Jesus. Isaías 50 verso 6 diz assim: me afrontavam e me cuspiam. Tudo o que está acontecendo tinha sido profetizado no Antigo Testamento. E por que tudo isso? Por que cada vez fica pior? Porque a cada tempo que passa, a cada cena que se revela, a cruz de Jesus fica mais próxima. Ele vai ser levantado no madeiro. O Cordeiro de Deus vai morrer pelos pecadores. O sumo sacerdote rasga as suas vestes, como se ele tivesse indignado com o pecado de Jesus. Mas isso não tem sentido nenhum para Israel. O que isso mudou na vida de Israel? Não mudou nada. Depois ele teve que comprar uma outra roupa, para continuar como sumo sacerdote. Mas, escute isso, quando Jesus morre na cruz, o seu corpo é rasgado, quando aquela lança atravessa as suas costelas. E o véu do templo, no exato momento, quando Jesus morre na cruz, o véu que existia no templo, separando o lugar santo dos santos, ele é rasgado de cima a baixo. Olha que diferença do sumo sacerdote rasgar suas roupas, que não acontece nada, e agora esse mesmo verbo, simbolizando a morte de Jesus, e mais importante ainda, esse véu que é rasgado no templo. Escute isso. Isso tem a ver com a sua comunhão com Deus. Esse véu rasgando de maneira sobrenatural ali no templo, separando o lugar santo do lugar santo dos santos, que o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez no ano para fazer a expiação pelo pecado de todo o povo de Israel. Isso agora significa que a morte de Cristo nos dá acesso a Deus. Esse acesso que foi impedido, que foi perdido no jardim, quando Adão pecou. Mas agora, como diz o autor de Hebreus, nós podemos nos achegar
confiantemente ao trono da graça e receber misericórdia, receber perdão, receber entendimento, porque agora nós temos acesso, porque como diz o profeta Isaías, os vossos pecados fazem separação entre vocês e eu, porque Deus é santo. E o que nós vamos fazer com tudo isso? O que isso tem a ver conosco? Em primeiro lugar, o que fazer quando você é abandonado? Como agir quando você é traído? A única palavra de esperança que eu posso dar para você, quando você experimentar essa situação difícil, que te machuca, de ser traído, de ser abandonado, é que existe um conforto em Deus. Existe uma restauração para o nosso coração quando experimentamos isso, que só o céu pode trazer sobre nós, porque essas coisas fazem parte da vida humana, infelizmente. Nós acabamos de presenciar que todos os discípulos de Jesus, um pela traição, os outros porque fugiram com medo, todos abandonaram Jesus, não ficou ninguém. Por mais que depois João se aproxima, por mais que depois Pedro vem também se aproximar, mas eles todos fugiram naquele momento. Segundo lugar, o silêncio é uma boa resposta quando você sofre acusações falsas. Lembre-se disso. O silêncio é uma boa resposta quando você sofre acusações falsas. Suas melhores palavras não vão conseguir defender você, sua moral, sua honra, sua família das mentiras, das falsidades e dos ataques que os homens e o mundo fizerem contra você. Então, como diz o Salmo, fique quieto. Fique quieto e leve sua causa ao advogado que você tem, à destra de Deus, Jesus. Leve a sua causa a quem julga todas as coisas, ao Pai, porque Ele vai trazer a melhor resposta, não a nossa, porque senão nós, na volúpia, querendo trazer justiça própria, nós vamos errar também, e aí nós sofremos injustiça, mas também podemos devolver uma injustiça. Qual é a vantagem disso? Então, entregue a Deus quando alguém difama você. Entregue a Deus quando alguém está falando mal da sua família, e aquilo é mentira. Às vezes quando você vai mexer com aquilo, vai ficar ainda pior. Em terceiro lugar, prepare-se, porque você vai passar por um julgamento. Todos vocês, todos nós vamos passar por um julgamento, porque nós nascemos, crescemos, damos frutos e morremos, e diz Hebreus, depois disso vem o juízo, depois disso é acerto de conta com Deus. E lembrando que nós vamos acertar contas com Deus, porque Ele nos deu a capacidade de tomar decisões, e tudo que nós decidimos, depois tem que prestar conta para quem deu esse direito para nós, essa responsabilidade para nós. Então lembre-se, a sua morte não é o fim da sua vida. Com isso não estou dizendo que você vai começar outra vida, só tem uma vida, vindo depois disso, o juízo. Todo homem será julgado por Deus. Mas aqui tem dois julgamentos diferentes. Eu quero ser aqui muito claro para vocês. Existe dois tipos de julgamento. É o mesmo juiz que julga, é o mesmo Deus, é o mesmo tribunal, mas os momentos são diferentes, e é importante entender isso. E é a fé que vai nos colocar em um
ou vai nos tirar do outro. O primeiro julgamento é ser julgado agora. Ser julgado agora é o julgamento para todo aquele que crê em Jesus. Pois se você crê em Jesus, os seus pecados, a culpa dos seus pecados, foram todos lançados sobre Jesus. Então você já foi julgado. Em quem? Em você mesmo? Não! Como você crê em Cristo, a culpa dos seus pecados foi lançada totalmente sobre Ele quando Ele estava na cruz. E agora então você é declarado justo por Deus. Então você já está julgado. Já não tem essa para quem crê em Jesus de ficar céu ou inferno. Não, eu creio em Jesus, eu sou perdoado, sou justificado. O céu já é um compromisso de Deus comigo. E agora as coisas que eu faço não garantem um pedaço do céu ou acesso ao céu, porque o céu só é acessado por meio da fé em Jesus. Nenhum outro caminho, nenhuma obra, não há mérito. E o outro julgamento? Bom, o outro julgamento acontece só depois da morte. E para quem que é esse julgamento? É para todo aquele que morre com a sua culpa dos seus pecados. Como as pessoas morrem com as culpas dos seus pecados? Porque eles morreram sem crer em Jesus. Então eles carregam a culpa do pecado deles, todos os pecados juntos. E eles morrem. E eles vão esperar um tempo até que Jesus volte. Então eles também vão ressuscitar. E eles vão chegar, como diz Apocalipse capítulo 20, diante do grande trono branco. E eles vão ser julgados um por um. Vão ser abertos livros. E vai falar tudo o que a pessoa fez. E aí vai ter uma sentença. A diferença é que o grande trono branco de Apocalipse 20... quem chega ali naquele tribunal, a sentença de todos já é condenatória. O grau de punição que vai mudar conforme a culpa dos seus pecados. A igreja entendeu isso. No final todos vão passar por julgamento. Ou agora, coloca sua fé em Jesus. Porque Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Ou, se as pessoas morrem sem Jesus, elas vão ter que então pagar a culpa dos seus próprios pecados. Por isso, eu disse que a confissão de Jesus é a confissão mais importante da vida. Jesus é o Filho de Deus, Ele veio para salvar pecadores. Essa é a notícia mais importante que nós temos para entregar para as pessoas. Mas lembre-se que para o mundo, Jesus continua sendo um segredo. Eles não olham Jesus como Filho de Deus, eles ignoram Jesus, desprezam Jesus. O nome de Jesus é zombado pelo mundo. Mas um dia, esses que zombam, esses que desprezam, esses que ignoram o nome de Jesus, eles serão julgados por todas as suas falas, por todos os seus atos, por todas as suas omissões, pelo próprio Senhor Jesus. E eles vão, como diz Filipenses, eles vão reconhecer que Jesus é justo, Senhor, e que Ele é Deus, mas não vai ter salvação. Por isso, igreja, cabe a mim e você anunciar Jesus, na esperança que enquanto nós anunciamos, pregamos salvação, perdão de pecados no nome de Jesus, o Espírito Santo revele àqueles que escutam a mensagem de suas bocas, que o Espírito Santo convença as pessoas que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Assim como o centurião, aos pés da cruz, olhou Jesus morto e falou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Que Deus te leve a tomar a resposta certa enquanto há vida. E anuncie salvação no nome de Jesus Cristo.